Seja bem-vinda, professora Kézia. É um prazer te receber aqui nessa sabatina do Informe do Vale. Primeiro, agradecer aí todos os presentes que eu recebi. Camisa, pessoal, ó, camisa. Ao contrário. Linda. Ó, e cabe em mim, tá? Ah, acertei. Cabe em mim umas informações técnicas aqui da parte educacional, como a Semana Municipal de Ciência e Tecnologia, a literatura de cordel da nossa amiga Jussara, que é muito bacana, fotos aqui da cidade. Esses postais são meus, são fotos minhas, porque eu sou fotógrafa amadora também. Olha que amo legal. Fotografia. A Matriz, Museu Casa da Era, olha que bacana. Minha paixão, museu. Ciro, um beijo. E aqui, aonde ela vai estar daqui a um tempinho. Eu recebo. Vocês, não dá para ver direito, mas aqui é a foto da Câmara Municipal dos Vereadores. Tá linda, né? Em lilás, né? Tá muito bonita. Professora Kézia. Sim. Para quem não te conhece, quem é a professora? Um ser muito complexo. A professora Kézia é filha de Luz Carla e Rosa, minha mãe nascida em Mário Belo, Vassouras, na época distrito de Vassouras, né, que hoje não é mais. Nasci em Piraí, mas fui criada em Angra dos Reis, porque o meu pai é técnico, formado pelo Senai e trabalhava na Petrobras. E minha mãe é professora, então eu estudei da pré-escola ao curso normal que eu fiz no Colégio do Estado em Angra dos Reis. Dou aula há 33 anos, comecei aos 14, estou com 47, sou mãe de Pedro e Daniel e Pedro, Daniel é mais velho, viúva do Dr. Marcílio, né, saudoso, há 5 anos, e moro em Vassouras desde 1997. Vim para cá em 97, quando vim fazer faculdade de Biologia, que a universidade ainda, Severino Sombra, tinha faculdade à noite de Biologia. E não parei de trabalhar. Mesmo aqui, eu trabalhei no Joaquim Flor, que era um maternal que tinha no Alto, porque eu morei no Alto. Depois eu morei na subida do Posto Guguta, um prédio do Seu Bibi, Dona Dirce. Sim. Morei ali. Vassoura, ficou raízes em Vassouras. Eu sou apaixonada pela cidade. A gente tem uma bolha aqui. As pessoas não têm noção do que tem fora de Vassouras. Acho que muita gente não tem noção da felicidade de morar aqui. A gente tem uma segurança, a gente ainda tem uma saúde que funciona. Eu fiquei 11 dias no Hospital Escola com Covid, na época que muita gente faleceu, e fui muito bem cuidada. Só tenho a agradecer a Deus pela equipe médica que me cuidou, os enfermeiros, a equipe toda de limpeza. Então, assim, a gente ainda tem um sistema funcional. Tem precariedades, tem melhorias a ser feitas, é lógico, porque a gente está sempre em mudança, a gente precisa sempre melhorar. Eu brinco que eu comprei a minha casa em 2004, tem 20 anos a minha casa e eu ainda tenho obra para fazer. Então, se a minha casa que eu moro, e só moro eu e os meus filhos, e então meu marido, eu ainda tenho obra para fazer, você imagina um município. Há sempre uma demanda, há sempre uma necessidade. A questão é você... persistência, né? É você continuar. E Vassouras tem segurança, você tem uma paz de você sair à noite, ir para uma praça com o filho. A gente não tem os perigos das cidades, né, um pouco maiores, né? Aqui é um pouco mais tranquilo, né? Mas sim, bem mais. Você desenvolveu bem agora esse início de bate-papo. Quem sou eu, né? Mas o que te incentivou a entrar para a política? Então vamos lá. Qual foi o clique? Bom, eu acho que está na hora. Alguém, algum momento. Então, vamos ao histórico. O marido era ligado à política e trabalhou nas campanhas de Rose, certo? Há 8 anos atrás, a doutora Terezinha me chamou para vir candidata apoiando ela. E eu vim trabalhando e apoiando a doutora Terezinha, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração tremenda. Pelo ser humano que é, pelo trabalho, pelo legado. É fantástica. Não tem o que se questionar. E aí veio... Marcílio adoeceu, câncer, falecimento, Covid, todo mundo ficou em casa. E a área política foi junto com o Marcílio. A verdade é essa. Início desse ano, encontrei com Rose na rua, batendo papo. Eu desenvolvo trabalho de educação científica, ambiental, ciência e tecnologia, que não tem a ver com política, há 11 anos em Vassouras. E todo ano a gente vai a Brasília, eu e minha amiga Sandra,
e a gente vai a Brasília para encontros de feiras de ciências, de mostras de ciências, reuniões com o Ministério de Ciência e Tecnologia, porque esse é um trabalho que me dá prazer. E não tem a ver com os meus empregos. Tem a ver com uma realização de legado mesmo, de ciência para a garotada. E aí eu encontrei com ela e falei assim, Rose, estive em Brasília, a gente teve um encontro, foi muito legal. E aí começamos a conversar sobre, a gente escreve projeto para editais do Ministério e a gente vem há algum tempo ganhando alguns, não são verbas grandes, milionárias, são verbas pequenas, 20 mil, 30 mil, 40 mil, mas que para a educação, para os projetos de ciência e tecnologia, para a feira, para trazer pesquisador, para colocar telescópio na praça, para trazer planetário, é viável. Esse dinheiro dá para a gente rodar Caixa. Consegue, a gente faz acontecer. A gente faz acontecer, a gente multiplica. É o respeito pela verba pública, né? Sim. É o respeito, isso é E a gente importante. tem que fazer a prestação de conta. E essa prestação de conta tem que estar muito redondinha, senão no ano seguinte você não consegue concorrer. Entende? Então não dá para ter erros. E quando você escreve um projeto, você tem custeio, você tem capital. Então você está engessado no projeto. Aonde você pode gastar, quanto, e você manda o projeto escrito com uma planilha de custo. E aí o Ministério fala, olha, isso está aprovado. Isso aqui você repensa. Então, você está me pedindo 50 mil, eu vou te mandar 40. Porque você está excedendo nesses pontos. Entende? Então, a gente tem que andar... Tem critérios, né? Tem, são rigorosíssimos. E aí a gente anda ali. Então, se o ano seguinte, se eu não fizer uma prestação de conta, eu e Sandra e toda a equipe, nós estamos institucionalizados no IF, né? Se toda a equipe do IF ali com a gente, né, que é Soraya, Ricardo e Lindney, não estiverem dentro das regras do Ministério, o ano seguinte a gente não consegue concorrer, fica bloqueado. Isso é muito legal. Então a gente vem, nesses anos, progredindo com essa aliança com o Ministério, CNPq, e fazendo parcerias e amizades pelo país. Então, ela falou, Kézia, vamos ampliar? Vamos trazer para dentro da prefeitura como um projeto fixo do município, com feira, com trabalho de iniciação científica nas escolas, porque o que é o pensamento científico? Você tem um problema, você cria hipóteses e você vai procurar a hipótese que cria menor dano com a melhor solução possível. É isso. Nada mais do que a gente faz na vida adulta, né? Você tem que se virar para resolver da melhor forma possível. Só que a criança, quando ela começa desde lá da pré-escola a entender que a curiosidade dela não é um problema, é um desenvolvimento intelectual absurdo. Porque tem pai e mãe que fala, para com isso, não mexe aí, não responde. Isso. Exatamente. Quando você traz isso, direciona para pesquisa, para leitura, para curiosidade, com um produto no final, quando a criança vê que ela produz aquilo, você está desenvolvendo um ser humano mais completo. Tá, mas deixa eu só buscar... Aí ela me convidou. Aí ela me convidou em janeiro e eu falei com ela assim, pensa com carinho se é isso mesmo que você quer, olha. Porque assim, a minha vida é confortável, né? Eu tenho casa, filho, trabalho e tal. Aí ela em março me ligou de novo. Kézia, vem cá, vamos conversar. Eu falei, você tem certeza, Rose? É isso que você quer? Foi assim. Aí eu fui para reunião com os filhos, né? Aí levei os meninos. Aí ela, você trouxe os meninos? Eu falei, sim, porque se eu vier candidata, eu estou interferindo na vida deles e na nossa vida familiar. Tem que ser um projeto da família. Porque se não for um projeto da família, vai criar conflito e confusão, né? Aí eles aceitaram o convite dela em março. Que legal. Então a gente começou a pensar na questão de políticas públicas na área de educação, de ciência e tecnologia, de inovação, que eu já faço antes, sem pensar na questão política. É isso que eu ia te perguntar. Porque geralmente tem política que só faz quando é eleito. Ah, sim! O que a professora Kézia fez sem pensar em política? Quais são os seus principais projetos? Porque muita gente deve estar pensando assim, poxa, quem é essa mulher? Só vai fazer depois de eleita? Não. Na verdade, a professora Kézia, antes de pensar em política, pensava em projetos que foram desenvolvidos. É isso? É isso, sempre foi. Quais são esses projetos que você destacaria aí? A gente tem, em Vassouras, 11 anos de Semana Nacional de Ciência e Tecnologia,
com feiras, com desenvolvimento de projetos. Então, eu desenvolvi projetos em Maçambará, com as crianças. Os projetos selecionados foram para a feira estadual. A gente todo ano manda grupos, em torno de 3 a 5 projetos do Vale, para a Feira Estadual de Ciência e Tecnologia, que é um aprendizado para a garotada absurdo, porque lá eles encontram mais de 200 projetos do Estado, de escola pública particular. É uma visão de mundo que muda. Olha, nesses 11 anos, eu tenho alunas que foram para o Rio com a gente, lá no comecinho, e hoje estão na segunda faculdade, que eram meninas criadas em Maçambará, criadas em Ferreiros, em Barão, sabe? Que a realidade é agrícola e elas entenderam que podem estudar e acrescentar na sua realidade agrícola. As meninas não ficaram para casar, e as que casaram estão estudando, entende? Deu esse sentimento de pertença, né? Abre o horizonte, amplia o olhar. Porque o que acontece? O filho de escola particular, o pai faz de tudo para mostrar esse mundo. Você vai levar o seu filho para feiras, você vai levar seu filho para congressos, para museus, não é isso? Eu faço isso com meus filhos desde pequenos. A gente vai para Minas, você tem a parte histórica. Ele tem que conhecer aonde ele está indo, né, geográfico, cientificamente. A criança da escola pública, ela muitas das vezes nunca saiu da sua cidade. Então, quando a gente tornou o evento de Vassouras para intermunicipal, porque Sandra mudou de Vassouras e foi morar em Miguel, voltou para Miguel, a gente fez a ponte dos dois, e daí a gente abriu Pati, Mendes, Engenheiro Paulo de Fronten, Barra do Piraí, Paraíba do Sul, a gente foi ampliando, Valença com Juparanã. E a rede foi crescendo, se tornou intermunicipal, hoje Vale do Café. As crianças que nunca tinham saído de Vassouras foram visitar Miguel Pereira, foram visitar Pati. Pra gente isso é bobo, a gente pega o carro e vai. Mas as nossas crianças às vezes não têm essa oportunidade, entende? E era muito legal, era tipo assim, tia, eu vou fazer uma excursão, eu vou viajar. Então é muito gostoso você ver essa mudança de olhar, do eu posso ir além. Então, esse projeto que você trabalhou... Ele já existe há 11 anos. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Em 2012, veio a Semana de Astronomia Internacional para Vassouras, certo? E toda a Olimpíada aconteceu na Fazenda de Ribeirão. Ali foi o primeiro... Agora há pouco tempo, né? Não, agora. Esse ano nós tivemos agora, mas nós tivemos em 2012. Até o Marcos Pontes, nosso astronauta, teve no Sombrão, antigo Sombrão, palestrando. Naquele ano, eu tive contato com o pessoal da astronomia, que eu não conhecia, do Observatório Nacional e do MAST. E o professor Leonardo Correia, que eu brinco que chamo Léo Astro, que é professor de matemática, é um amor de pessoa. Flamenguista? Isso! Meu vizinho. Ele é apaixonado por astronomia, sabe muito de astronomia. E aí o Léo me chamou. Kézia, você já está com essa pegada de ciência e tecnologia? Me ajuda a organizar evento na Semana de Astronomia, que a gente quer fazer, em Vassouras e tal. Falei, bora, né? É pra garotada, vamos abrir o horizonte. Eu sou apaixonada por astronomia, mas não entendo muito. Mas eu amo ver o céu e tal. E aí eu comecei a conhecer essas pessoas. Hoje são meus amigos íntimos. São pessoas que eu tenho um tremendo amor e carinho. Já comeram 1 quilo de sal comigo, né? A Bíblia diz que os amigos mais chegados já comeram 1 quilo de sal com a gente, né? Então passaram por várias temporadas. E aí a gente começou a fazer os eventos de astronomia em Vassouras. Que legal. E aí trazendo planetário, telescópio, capacitação para professores, cursos e oficinas para alunos, abrindo o horizonte, colégio público e particular, agregando a comunidade. Depois ampliamos para intermunicipal, porque a gente não para quieto, né? É o povo que não tem o que fazer da vida, então... Ou tem muito o que fazer, quer fazer mais. Não, dê serviço a quem trabalha muito, porque eles vão executar. Quem não trabalha muito, você não dê serviço que não vai ficar pronto, não é isso? Eu aprendi isso ao longo da minha existência. Então a gente foi ampliando. E aí a Semana Intermunicipal nós temos a Cima Vale, que é a Semana Intermunicipal de Astronomia do Vale do Café, que acontece todo ano. No primeiro semestre, a gente faz a Semana de Astronomia. No segundo semestre, a Semana Nacional, que acontece sempre em outubro. São 2 eventos que eu e Sandra fizemos a princípio. E aí, isso para a garotada, sem dinheiro envolvido. Entende? Ninguém ganhou dinheiro. Na verdade, eu brinco que não era pro bônus, era pro ônus. Porque todo ano a gente tirava dinheiro do bolso. Teve evento de tirar 3, 4 mil, cada uma.
sabe? Olha. É um investimento. Mas também Isso teve... é importante as pessoas terem noção, né? Nem tudo é fácil. Não é fácil. Educação, ciência e tecnologia não é fácil. Saúde, se você se propõe a fazer, eu costumo dizer que Deus capacita. Então, vamos embora. Eu não paro para pensar muito, né? Se Deus abriu a porta, não sou eu que vou fechar. Então, eu me jogo. Mas, assim, você atender 6.000 crianças em uma semana no Vale do Café, olha quanto horizonte a gente abriu nesses 11 anos. Entende? Isso é um legado. Esse é meu pedacinho de história no Vale do Café. São 11 anos. Vou parar? Não vou. Não pretendo. Independente da política. Não pretendo parar. Tá, mas, professora, só fazer... Puxa que eu viajo. Um questionamento da seguinte maneira. Lógico, ficou evidente que a sua bandeira vai ser educação. Não é só educação. Não, assim... Ciência, bandeira... tecnologia e inovação. Essa é a minha área. Tá, ciência, tecnologia e inovação. É. Você tem andado aí fazendo campanha... Por todas as comunidades. Por todas as comunidades. Conversado com muita gente. De que forma... Isso agrega valor. Se eleita for, de que forma a professora pretende abraçar os distritos, abraçar essas comunidades? Delícia. Porque uma das maiores dificuldades é... tá no centro de Vassoura, tá tranquilo, eu trago para cá. Tá próximo. Mas o que está longe? Essa área rural, como a professora idealiza isso? Por experiência. Deu para entender? Entendi. Vou te falar por experiência. Ciência, tecnologia e inovação na área rural, ela é mais necessária do que na cidade. Porque se eu lido com pesticidas, com solo, com pH, eu preciso de tecnologia. Concorda? Eu preciso de pesquisa, eu preciso de conhecimento técnico. E se eu desenvolvo meu sonho, entre muitos que eu tenho projetos, é uma escola agrícola. Porque a gente precisa pegar essa garotada que está lá na plantação do tomate. Eu tenho um aluninho, que é daqui do Caique, o Davi. A página dele no TikTok é Davi o Sonhador. Quem puder, olha. O garoto é sensacional. Ele mostra a plantação da família dele, do pai, dos tios. Ele explica todo o processo de plantio. O menino é um mini cientista. Como é que eu vou perder essa criança? Ele é do 7º ano. A oratória dele é perfeita. Como é que eu perco essa criança? Eu mantendo num sistema engessado. Como é que eu faço essa criança evoluir? Eu trazendo ciência e tecnologia para onde ele está acostumado, que é a roça. Entende? Ele precisa... Dentro do ambiente dele. Lógico, agregar valor. E é muito mais. Olha, nós recebemos esse ano, para a Mostra de Ciências do Denis e do Xandão, um grupo que é de Toledo, Paraná, Clube de Ciências. As crianças são fenomenais. A cidade, o colégio é um colégio estadual, Jardim Porto Alegre. Quem puder, acha no Instagram. As crianças só fazem projetos agrícolas. pH de solo, fungos que atacam lavouras, orquídeas, bromélias, lixia. Eles vieram defender o trabalho. Se você olha o trabalho dessas crianças, você visualiza uma criança, um adulto de faculdade fazendo projeto científico. Caderno de campo impecável. A professora, eu sou fã, Jonéia Schurman. Eles têm estatísticas de tudo, eles têm ida a laboratório, eles aprendem a lidar com a vidraçaria de laboratório, a limpar, a esterilizar, a fazer pesquisa com fungo, com bactéria, com raiz, com substâncias naturais, para substituir o que é químico pelo natural. Então, são crianças de área rural. Entende? Então, eu tenho como agregar valor à roça com ciência e tecnologia e ter projeto, porque nós já fizemos isso. As crianças de Maçambará fizeram, em parceria com o Instituto São Fernando, projetos sobre glicerídeo, fizeram sobre o piolho dos bois. A gente foi para lá fazer a pesquisa de campo. A gente fez sobre orgânico. A gente fez horta suspensa. Criamos uma horta suspensa e levamos para o Rio. As crianças ganharam medalha. Então, assim, não é para a cidade somente. Entende? Se eu consigo trazer projetos e envolver ciência e tecnologia para o interior, para os distritos, e eu capacito essas crianças, elas não vão realizar o êxodo, que é sair da roça e vir para as cidades, elas vão ter prazer em estudar e aperfeiçoar a agricultura dos pais. Tá. Entende? Professora Kézia, te ouvindo falar, a gente fica até empolgado, né? A gente vê a emoção
estampada no seu olhar, isso é muito importante. Mas eu quero algo muito mais importante. Ok. Olhando para essa câmera aqui, fale com o seu eleitor, com aquele eleitor que está indeciso e com aquele eleitor que está desapontado com a política. O que você falaria para eles, para as mulheres, para aqueles jovens que estão votando pela primeira vez? Então vamos lá, gente. Eu, como mãe solo, né, que hoje eu sou mãe e pai, primeiro eu quero tirar o chapéu para as mães solos de Vassouras, porque é uma luta. E eu acredito muito que a mulher, ela consegue gerir muito bem em qualquer situação onde ela esteja. Então, para o meu futuro eleitor, se vocês me derem um voto de confiança, eu gostaria muito de ampliar todo esse projeto, e não é só isso, é ação social, é lidar com o idoso, porque nós estamos numa cidade de idosos, a gente precisa de programas de respaldo ao idoso, a gente tem outras vertentes e projetos, né, que eu falo de ciência e tecnologia com paixão, mas eu tenho uma visão ampla das necessidades, não só da cidade, como do interior. Então, se for da vontade de Deus, e se vocês entenderem que eu posso trazer uma diferença, será uma honra poder trabalhar 4 anos em prol de Vassouras. Se isso não acontecer, não há problema. Eu continuo trabalhando em prol da ciência e tecnologia, porque é a minha paixão. Vou continuar trazendo oportunidades para as crianças dos colégios públicos, porque eu entendo que é importante. A gente precisa ter uma base boa para ter uma sociedade saudável. Então, eu preciso que as famílias me apoiem, que as famílias estejam comigo. Aos meus jovens eleitores, meus ex-alunos e alunas, é o que eu falo sempre. Lembra da dona Késia, da tia Késia, da prof. Késia? Eu estou sempre à disposição de vocês para tudo. E, se for da vontade de Deus, eu estarei aí o ano que vem trabalhando em prol de Vassouras. Se não for, eu estarei trabalhando também, mas de outras formas, né, com o meu caminho. Assim, foi uma grata, professora, foi uma grata surpresa aqui o nosso bate-papo. Pena que é curto, dá para desenvolver muito mais, mas qualquer dia eu prometo que a gente vai marcar um ao vivo. Isso, que eu acho vamos fazer. E ao vivo a gente tem falhas, né? Mas é problema. Eu já fiz algumas lives de programa, de capacitação para professores, e é muito gostoso. Mas a gente vai... É importante a gente saber um pouco mais dessa sua área, desse seu conhecimento, explorar o seu conhecimento. Sim, então, pessoal, professora Késia, número 112. 112. E para a prefeita Rose, mulher dinâmica, que tem mais energia do que eu para trabalhar, porque ela é um dínamo, e com muito prazer eu a defendo. Então, vamos para uma nova era em Vassouras. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês. Boa sorte na jornada. Fica com Deus, tá bom? Deus abençoe um abraço. a todos. Amém. Tchau.